Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa próxima palestra, que terá como tema Blockchain e novas tendências do setor de energia. A blockchain é uma tecnologia capaz de gerar oportunidades e soluções para problemas atuais e futuros. Serão abordadas ainda nesta apresentação novas tendências do setor de energia, como a ampliação do mercado livre, a entrada de novos players no mercado, os 3Ds do setor, certificados de energia renovável, abertura do mercado de gás, smart grid, armazenamento de energia, centralidade no cliente e trading P2P. A explanação será feita pelo Sr. Clepson Santos, Superintendente de Gestão Empresarial Chesf. Também pela senhora Juliana Santana, assessora da Superintendência de Gestão Empresarial Chesf, e pelo senhor Marcos Araújo, gerente do Departamento de Gestão de Processos Chesf. Informo que estaremos juntos até às 11h15 e após as apresentações dos nossos convidados, iniciaremos o debate. Lembrando a todos que as perguntas deverão ser encaminhadas aqui pelo chat da plataforma, sendo direcionada ao convidado. Pedimos também a gentileza que, ao enviar a pergunta, informe o seu nome e a sua instituição. Vamos então conhecer os nossos 3 convidados desta palestra. O Sr. Clepson Santos é graduado em Ciências Contábeis, com especialização em Gestão Pública e MBA em Gestão de Negócios do Setor Elétrico. Tem experiência no setor de petróleo e gás. Na Chesf, atuou nas áreas de controle patrimonial, gestão de custo, gestão orçamentária e planejamento econômico-financeiro. Atualmente é superintendente de gestão empresarial. A senhora Juliana Santana é engenheira eletricista com especialização em gestão de negócios para o setor elétrico. Na Chesf, ela atuou como gestora de empreendimentos e atualmente está na assessoria da Superintendência de Gestão Empresarial. O nosso terceiro convidado é o senhor Marcos Araújo. O Marcos é administrador com MBA em Tecnologia da Informação, mestre em Administração com foco em Gestão de Projetos e doutorando em Administração com foco em Colaboração com Blockchains. Atualmente, gerencia a equipe de processos da Chesf. Vamos então ouvir a partir de agora os nossos convidados. Bom dia, pessoal. Estava aqui já tendo dificuldade com o microfone, mas faz parte do jogo. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de agradecer a participação de todos nesse evento e parabenizar toda a equipe responsável pela organização. A gente vai iniciar fazendo nivelamento de expectativas, porque a gente sabe que falar de tendência no setor elétrico ou no setor de energia demanda a gente entender situações exógenas e exógenas ao setor. E falar delas sem um recorte bem definido poderia parecer confuso ou mesmo não termos tempo para abordar temas importantes. Dito isso, nossa estrutura de debate, ou de bate-papo, será constituída de 3 blocos. No primeiro, nós vamos falar de algumas tendências do setor de energia e utilizaremos como pano de fundo, ou balizadores, os 3D do setor de energia. Já no segundo bloco, faremos uma abordagem sobre tecnologia blockchain. Finalizaremos nossas falas com o terceiro bloco, onde demonstraremos e citaremos alguns desafios e oportunidades nesse cenário de tendências apresentadas e a utilização da tecnologia blockchain. Os minutos finais nós vamos dedicar a responder perguntas, perguntas do pessoal que está assistindo aí, para poder nivelar um pouco mais, para poder a gente responder algo que não tenha passado muito bem nessa nossa apresentação. Falando um pouco dos 3Ds, eu vou já entrando no tema, os 3Ds são descentralização, digitalização e decarbonização do setor de energia. Eles são tendências mundiais, que vem balizando o futuro do mercado de energia. Sabendo que mesmo dentro dos 3Ds do setor de energia existem algumas variações, ora chegando a 4, 5, 6 e até 7 Ds aí, tudo é questão de gosto. Nosso plano estratégico atual, por exemplo, nós temos um alinhamento com 5 Ds. Como havia falado, a gente vai focar nesses 3Ds até para ter um recorte mais padronizado, mais clássico, e eu vou iniciar falando um pouco sobre a descarbonização. Falar de descarbonização no Brasil, devemos ter um recorte bem explícito,
bem específico, na verdade. O Brasil ele tem uma fonte, né, um conjunto de matriz energética já bem descarbonizado. Só que a gente ainda tem, sim, oportunidades de discutir descarbonização. Um dos principais elementos que a gente tem aí para descarbonização, a própria mobilidade urbana, né, a substituição de combustíveis fósseis por energia elétrica seria uma ótima oportunidade, tem se avançado. No Brasil, esse avanço ainda é inicial, mas tem muita potencialidade. Quando a gente fala, um outro ponto que tem ganhado grande notoriedade nos mercados são os certificados de energias renováveis. Nesse campo de certificado de energia renovável, a própria Chesf tem se posicionado muito bem no mercado. A gente recentemente fez a gente se qualificou, né, para poder emitir certificado de energia renováveis com 2 usinas, Casa Nova 2 e 3, e o nosso planejamento é que no próximo ano avance com as demais usinas. Agora, e os certificados de energias renováveis, eles têm uma dupla função. Ao mesmo tempo que a gente discute sustentabilidade e que os grandes clientes estão buscando mostrar que utilizam energia dessas fontes, a gente também tem uma oportunidade de utilizar esses certificados como elemento de bonificação ou de direcionamento para a busca de energias renováveis. A gente já se discute internamente, a gente já conversa sobre isso, que um mercado de certificado de energia mundial não seria exagero. A gente vê que as empresas aí são todas, hoje as empresas são globalizadas, essa globalização permite essa troca de certificados, apesar dos certificados de energia serem resultados da emissão de cada megawatt de energia, a gente tem um certificado, e esses certificados são muito focados naquele ambiente que está se discutindo, né, no sistema interligado. A gente tem essa vantagem de ter um sistema muito grande interligado. O crescimento de certificado de energia renováveis nos últimos anos tem sido exponencial, certo? A gente está ainda na curva inicial desse crescimento. E, por outro lado, a gente também tem que discutir, além desses certificados de energia renovável, um outro tema que ele é oriundo do ambiente nacional, que é a abertura do mercado de gás. A abertura do mercado de gás pode parecer até uma temática que vem na contramão da descarbonização, mas a gente entende o próprio mercado de gás como um mercado, como um combustível de transição. Quando a gente está falando de mobilidade urbana, a gente pode trocar combustíveis mais fósseis ou mais fósseis por combustíveis com mais carbono, combustíveis com menos carbono, né? Trocar gasolina e petróleo por gás é uma grande oportunidade para a gente, principalmente no momento que a gente está no Brasil. A gente está com um excedente de gás de pré-sal, estamos com descobertas recentes em Sergipe e Alagoas de grandes fontes de gás, né, que a gente pode utilizar, e ao mesmo tempo a gente pode sim, já dentro do setor elétrico diretamente, trocar térmicas a óleo por térmicas a gás. Então a gente tem um cenário muito propício para avançar muito no que diz respeito à descarbonização no setor de energia. De forma geral, eu acho que é isso, né? A gente tem algumas outras temáticas na própria descarbonização referente ao próprio venda de crédito de carbono, mas são temáticas que a gente entende que, nesse momento, o foco seria realmente esses pontos. Mobilidade urbana, resumindo, né? Mobilidade urbana, certificados de energias renováveis e um ponto que é basicamente nosso, é uma situação do Brasil, que é a abertura do mercado de gás e excedente de gás que a gente tem hoje. Eu acho que da minha parte é isso. Muito bom, Clebson. Bom dia, gente, né? Em primeiro lugar, eu vou continuar falando aqui em um dos deles, né? Eu vou falar sobre a descentralização. Mas antes disso, eu queria, assim, dar boas-vindas a todos e dizer aí para o pessoal que, a gente vai deixar as perguntas mais para o final, mas se quiserem aí mandar um oi para a gente ver que vocês estão aqui, a gente sabe que tem gente de fora aqui assistindo, então se quiserem interagir, a gente dividiu aqui em 3 blocos, e aí, se algum comentário que vocês queiram fazer estiver dentro aqui do bloco que a gente está falando, a gente pode dar uma olhada, enfim, não esperar só para o final.
Eu vou falar um pouco sobre descentralização de energia, né? Hoje em dia, como é que funciona, né? Assim, a gente tem grandes blocos grandes usinas de geração, e aí de grandes distantes dos centros, né, de consumo, muito distantes do centro de consumo, e linhas de transmissão longas, e lá no final o consumidor, né, que hoje ele é um consumidor passivo. Quando a gente fala de descentralização, a gente está falando aí de geração próxima à carga, onde a questão da diversificação das fontes de energia alternativa facilita muito isso, né? Assim, tanto pela questão da regionalização, custo, facilidade de implementação. Então, a gente pode, esses dois fatores juntos, né? A diversificação das fontes e a diminuição dos custos, possibilitar essa geração mais próxima à carga. E aí o consumidor, ele teria uma postura mais ativa, porque aí, ora ele estaria consumindo, ora ele estaria gerando, certo? E aí também, quando a gente fala de descentralização, é uma discussão muito grande, né, também que está se tendo agora no momento, é a questão do armazenamento de energia. Essa questão da tarifa horária, né, que está sendo implementada, vai trazer muito essa necessidade, né, de discussão sobre armazenamento, de como utilizar melhor, né, e até recentemente a ANEEL publicou aí uma consulta pública, que está aí em vigor, sobre usinas reversíveis, que é justamente esse conjunto, né, de tecnologias, e a inserção, e basicamente, assim, ele deu um foco nessa questão do sistema de armazenamento. Então, está tendo um chamado público para os agentes contribuírem, ou seja, cada vez mais esse tema, né, está sendo relevante. Outra questão que a descentralização nos traz é o aumento, né, do mercado livre. Né, a própria PL 232, que trata aí do modelo comercial do setor, traz, entre outras questões, essa abertura do mercado. Então, a gente já vê aí uma tendência grande de entrada de novos players, então a gente está vendo aí cada vez mais bancos entrando, né, no setor, a presença de startups, que são agentes que, na nossa visão, só tem a contribuir. Né? Quanto mais agentes estiverem envolvidos, mais contribuições teremos a dar. Né? E aí, essa questão do consumidor, né? Ele está ser mais ativo, né? Ele ter mais poder de escolha aí, né? No futuro, faz com que as próprias distribuidoras estão tendo hoje um olhar mais para o cliente final. Né? Assim, ela sabe que hoje aquele cliente está ali cativo, né? Mas elas não estão mais se limitando a entregar só o que elas são obrigadas a entregar. Vou dar um exemplo aqui. Recentemente, a gente viu aqui a Neoenergia disponibilizando o Pix, né? Já comunicou que está com a parceria aí com o Itaú e vai disponibilizar o Pix para que os consumidores façam pagamento, né, da sua conta. Então, aí você está mais próximo do cliente, entregar mais do que, né, do que ele é obrigado e está ali já vislumbrando uma possível aí, né, uma possível possibilidades, né, e aí no futuro esse cliente vão ter mais possibilidade de escolha. Em relação à descentralização, era isso que eu tinha para falar. Agora, Marcos. Perfeito, Ju e Clebson. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo, fechando esse circuito dos 3Ds com o D da digitalização. Quando a gente está falando de digitalização, basicamente, de uma forma bem simples, a gente pode dividir as iniciativas em dois grandes grupos. Quando a gente está falando de tecnologias que são pensadas e alocadas em processos e modelos de negócio que já existem, estão aí rodando no mercado, para impulsionar ou mesmo agirem como drives de inovações, de mudanças, para facilitar a gestão de determinados processos ou entrega de valor. De um outro grupo, no outro lado, você tem a tecnologia atuando como drive para conceber ou mesmo atuar como agente, um enable, né, de modelos de negócio que ainda não existem.
Então, a gente está pensando aqui do ponto de vista de como a tecnologia ela pode possibilitar modelos de negócio que atualmente não estão disponíveis no mercado, modelos de negócio que sequer ainda foram concebidos do ponto de vista regulatório ou do ponto de vista operacional, e possibilitar essa execução, você rodar esse modelo de negócio. Então, pensou em digitalização, a gente está pensando especificamente nisso. Aí tem um grande desafio no setor de energia, de um modo geral. Aqui a gente está falando de setor de energia, mas não necessariamente estamos focando no business da Chesf. A gente está falando de energia elétrica, a gente está falando de gás, a gente está falando de petróleo. Então, existe todo esse conjunto de desafios em várias facetas do que é a indústria de energia. Então, quando a gente está falando de digitalização, um dos grandes desafios, a gente vai ver mais adiante, é o como você gerencia dados, né? E aí existe um leque de tecnologias que auxiliam as organizações, as pessoas, os governos, a darem respostas a esse tipo de desafio. Algumas dessas tecnologias eu posso citar aqui, como o Digital Twins, o GEM digital, você transformar um determinado ativo físico em um gêmeo digital dele, operando simultaneamente com o ativo físico e se comportando tal como um ativo físico. A gente tem também nesse cenário os dispositivos inteligentes da internet das coisas, os medidores inteligentes que interagem entre si, conversam entre si e executam determinadas tarefas e operações. Nós temos aqui a tecnologia 5G, que possibilita uma conexão entre outras tecnologias para, de fato, elas executarem o seu papel, tokenização e por aí vai. Agora, existe uma tecnologia específica, por isso o foco dessa apresentação nela, que nós aqui na Chesf, esse grupo, a nossa diretoria, de uma forma geral, enxerga que existe uma grande potencialidade para o setor de energia de uma maneira mais ampla, né? Não só se restringindo ao setor elétrico. E essa tecnologia é a blockchain. E aí, já seguindo para o nosso próximo bloco, fechando esse arco dos 3Ds do setor elétrico, vamos falar um pouquinho aqui do que danado é blockchain, né? As pessoas falam, talvez, como uma buzzword do mercado, mas recentemente ela tem ganhado bastante espaço na mídia, sobretudo a partir do momento em que o Bitcoin, que é a primeira criptomoeda, a criptomoeda mais conhecida, mais famosa, atingiu patamares de cotação elevadíssimos. Então, todo mundo parou e disse, o que é isso? Eu preciso entender como é que as pessoas estão gerando valor, estão gerando negócios, estão produzindo dinheiro com isso daí. Bom, blockchain não necessariamente é só Bitcoin. Na verdade, blockchain é a tecnologia que viabilizou a criptomoeda, a ideia de se ter uma moeda descentralizada. A gente vive sob o paradigma da descentralização. Para onde você olhar, o mercado que você procurar, a indústria que você procurar, a relação que você tiver com a autoridade que for, você vai ver uma centralização. No caso do mercado financeiro, existem alguns agentes específicos que atuam como agentes centralizadores. O Banco Central é um. Quem diz a você que uma nota de R$20 vale R$20 é o Banco Central, né? Então, existe uma acreditação de que um pedaço de papel vale 20. Com a ideia da criptomoeda, isso se descentralizou. Você teve a necessidade de diluir essa acreditação, essa relação de confiança entre vários atores de uma rede. E aí o grande desafio era permitir, tecnologicamente falando, que isso fosse possível. Então, os desenvolvedores da criptomoeda, do Bitcoin, produziram essa tecnologia para isso. Então, blockchain trouxe essa possibilidade de colar em qualquer mercado, qualquer situação de indústria ou relação com autoridades governamentais em que se tem uma centralização, um nó centralizador de informação. Então, basicamente, a blockchain é um registro de dados distribuído, onde diversos atores de uma rede executam as operações de registro, checagem das informações, validação e dando um poder de acreditação e confiança à rede sem igual. O registro dessas informações é realizado por meio de consensos, aí cada tecnologia de rede distribuída tem a sua forma de efetuar esse tipo de consenso. Esses registros ocorrem dentro de um espaço de tempo, uma linearidade do registro, ponto A até o ponto B, e esses registros vão sendo acumulados por meio da criptografia. Então, de forma bem simples,
Blockchain, o nome já está sugerindo, cadeia de blocos. Então, o primeiro bloco da blockchain, aquilo que foi gerado lá no início, em 2008, ele continua tendo as suas informações registradas lá, de maneira imutável, com um nível de segurança altíssimo, e o bloco mais recente, esse que acabou de ser gerado nos últimos 6 segundos, esse é o tempo que leva para um bloco ser gerado na blockchain, um novo bloco ser gerado. O que acabou de ser gerado tem as informações que estão sendo criptografadas nele, estão sendo registradas nele, e todo o backlog daquilo que foi registrado desde lá de 2008. Então, é um poder de rastreabilidade sem igual, tá? Então, isso traz uma série de atributos relevantes para a tecnologia que o Clebson vai comentar agora conosco. Perfeito, Marcos, parabéns. É realmente muito importante a utilização do blockchain para vários setores da economia, né? Eu costumo dizer que blockchain vai nos dar a possibilidade de ter uma internet ou de ter uma conexão de uma gestão de ativos, ou seja, a internet da gestão de ativos se constrói com blockchain. E quando a gente olha para blockchain e vê tudo isso que você falou, a primeira coisa que nos passa pela cabeça é a segurança que blockchain tem colocado naquelas soluções que tem implementado. Como você disse, blockchain o pessoal associa muito a criptomoeda, mas blockchain é uma coisa que eu brinco muito, é que várias tecnologias têm histórias, né? Mas blockchain ele tem narrativa, e a narrativa é aquela que você constrói. Para cada usuário, para cada negócio, ele tem sua possibilidade de uso. Um dos grandes elementos do blockchain aí é a segurança, né? Quando a gente fala em segurança, ela é permitida por tudo isso que você falou aí, né? Por essas características. Então, você tem bancos de dados distribuídos que garantem uma segurança das operações de forma inteligente, utilizando chaves criptográficas que impedem, de forma geral, que terceiros possam utilizar, né? Basta a gente falar. Por mais que a gente não queira se limitar à discussão sobre falar em criptomoeda, mas quando a gente volta em 2008, quando a primeira solução de blockchain foi em criptomoeda, a gente entende que de lá para cá, por mais críticas que se tivessem, por mais discussão que se coloca em mesa, não houve nenhum ataque bem sucedido a essa estrutura de dados. Né? Desde 2008 até agora, nada tem a depor com relação à segurança do blockchain. O que é que blockchain tem de diferente de outros tipos de bancos de dados distribuídos, né? Qual a natureza disso? É justamente essa resistência à alteração, né? O conjunto, blockchain não é só uma tecnologia, o que a gente pode chamar de um arranjo de tecnologias que permite esses atributos. Segurança é o primeiro deles, rastreabilidade é um segundo atributo que é muito notório quando a gente está falando de modelos de negócio. Eu, particularmente, que sou oriundo de ciências contábeis, quando a gente fala em qualquer negócio, em qualquer registro, a gente quer que esses registros sejam mantidos, quer que a gente veja quando esse registro aconteceu, né? A gente quer que eles possam ser consultados, sejam auditáveis, a palavra sejam auditáveis. E quando a gente fala de blockchain, do primeiro ao último registro, a gente pode auditar. Há um mito, quando se fala em blockchain, de que é uma tecnologia que pode ser utilizada para criminalidade, para corrupção. Se alguém pensa isso, eu só lamento, porque se alguém quer agir de forma assim, não legal, a pior tecnologia para se utilizar é blockchain, justamente por essa característica da rastreabilidade, da capacidade de auditar seus dados ao longo do tempo, desde o primeiro registro até o último. Com isso, perfeito, Clebson. Acho que se o cara for inventar de fazer uma coisa ilícita e registrar na blockchain, acabou para ele, perdeu, porque vai passar o resto da vida com aquilo registrado lá. Com certeza não é uma coisa inteligente. Quando a gente fala de imutabilidade, né, como o Marcos colocou, a própria característica da blockchain de ter esses registros rastreáveis, eles não só são rastreados como são imutáveis. O fato de ser formado blocos, desses blocos ter interconexões entre eles, faz com que você não permita mudar esses dados. E aí se explica, né, quando o Marcos fez uma chamada, o que é que um contador pode falar sobre blockchain? Blockchain é o sonho, é o desejo, é o que há de mais, assim, de mais excitante quando se fala em registro de dados. E para um contador isso é maravilhoso. Então, essa imutabilidade que permite que, para cada um bloco que eu possa, com cada um bloco de registro que eu tenha que alterar,
eu tenho que alterar todos os demais, faz com que isso se torne quase impossível. É o que garante, por exemplo, que as criptomoedas que estão aí, a primeira surgida, né, que é o próprio Bitcoin, até hoje não tenha nenhum registro, não tenha nenhuma informação de ataque ou de uma alteração a essa tecnologia. Naturalmente, com essa imutabilidade, a gente vai para um outro campo, vai para outra característica, que é a confiabilidade. Você tem segurança de acesso, né? Você tem a garantia de que aqueles dados eles não estão duplicados, né? Que essa por isso que lá atrás eu falei da gestão de ativos, ou seja, quando a gente fala de blockchain, a gente garante com blockchain que um registro ele não possa ser duplicado, né? Para que um registro de um ativo, seja ele financeiro, quando a gente está falando no setor bancário, seja ele um ativo fixo ou uma digitalização de um ativo, né? Quando o Marcos falou ali o Marcos Lacraz falou sobre gêmeos digitais, você digitalizar um ativo e levar para uma blockchain permite a você criar cenários com aqueles ativos permitindo a imutabilidade dele, ou seja, permitindo que não seja mutável aquilo ali. Então, quando a gente enxerga essas características de rastreabilidade, segurança, imutabilidade, permite a gente um cenário que aí sim, com isso aí a gente vai criar narrativa, certo? Vai criar essa narrativa para dizer que tipo de negócio precisa disso. Aí a pergunta que fica, né? O setor elétrico precisa disso? O setor financeiro precisa dessa tecnologia? Quem precisa dessa tecnologia? Esse é o grande debate. E aí vem a provocação. Quais são os problemas e oportunidades, certo? Que se podem ser tratados com essa tecnologia. Vamos lá, né? Como é que esses dois assuntos aí se conectam, né? As tendências do setor, os Ds, e a tecnologia blockchain. Deixa eu dar um alô aqui, Igor Ferreira, dê um alô aqui para a gente. Obrigado pela palestra, parabéns pela iniciativa, obrigada aí você também, Igor, por estar aí assistindo. Então, vamos lá. As tendências do setor trazem diversos desafios, certo? E esses desafios, a gente entende que as tecnologias geram oportunidades para cuidar desses desafios. Todos os desafios serão resolvidos com a blockchain? Não, a gente sabe que não, né? Marcos falou aí de outras tecnologias, IoT, gêmeos digitais, enfim, um conjunto dessas tecnologias aplicadas ao setor de energia, o próprio Igor chama aí de Energy Intelligence, né? E aí a gente sabe que blockchain, ela atende algumas desses desafios. E a gente entende, inclusive, que são, assim, os desafios que têm maior, assim, capacidade de ser grandes, de ter grandes resoluções, né? Não de coisas pontuais, mas de coisas que podem resolver grandes problemas. Eu vou tentar aqui trazer, assim, alguns desafios que a gente listou, não vai dar tempo de falar tudo, mas, assim, até relacionando com cada D, né? É um pouco difícil porque, assim, vários problemas aí que as tendências estão trazendo se relacionam a mais de um D, assim. Mas, por exemplo, né, quando a gente fala aqui de descarbonização, a gente tem um desafio aí que é o aumento da frota elétrica. Perceba que esse daí nem está relacionado diretamente à energia elétrica. Mas aí, como o Clepson falou lá da questão dos combustíveis, né? A gente, assim, até aqui no Brasil, a gente tem a maioria da nossa geração é limpa, né? Mas para a mobilidade ainda não. Então, a gente tem aí o aumento da frota elétrica, isso é um desafio, a gente não sabe ainda como resolver, ainda está se estudando. Em conjunto com outro D, que é a descentralização, né? Temos aí a integração das cadeias de energia, como é que vai ser aí? Como é que a energia a gás vai integrar com as baterias, com as hidrelétricas e os parques eólicos? Isso ainda é um desafio. Como operar esses recursos descentralizados, né? A gente falou aí há pouco tempo que a descentralização vai trazer a questão dos microgrids. Como é que vai ser essa operação dessas microgrids? E aí, no momento que ora eu estou consumindo, ora eu estou produzindo, quem é que vai dizer, né? Como é que eu vou, né? Como é que vai ser a operação desse sistema?
aquilo que eu comercializar, que eu produzir, que seja acima daquilo que eu preciso consumir, como é que vai ser essa comercialização do excedente, né? Então, tudo isso traz essa discussão. Outra questão, né, que é a próprio armazenamento de energia está trazendo é o descarte. A gente ainda tem questões ambientais e a gente vai precisar ter uma organização muito grande da logística reversa, né, onde o monitoramento vai desde a produção até o descarte dessas baterias. E aí, já entrando, acho que todos eles têm relação com a digitalização, porque acaba que a solução acaba vindo das tecnologias, né? Então, no momento que a gente tem aí, hoje em dia a gente já tem como é que a gente, assim, as empresas de energia são remuneradas, são medidas, pela disponibilização dos seus ativos, né? Então, a gente tem uma forte supervisão aí e controle dos nossos ativos. No momento que eu tiver com essas energias descentralizadas, né, como é que vai ser essa gestão de ativos? Entenda que temos aí uma complexidade patrimonial e contábil que tende a aumentar, né? E aí outro desafio da digitalização é a própria tokenização desses ativos, né? E tudo isso acaba que reflete na regulação do setor. Como é que o setor vai se regular, né? Como é que vai ser a regulamentação de todos esses pontos? Então, assim, né, eu trouxe um bocado de questões e de problemas aí, alguns, né, para vocês, e aí acho que talvez os meninos aí queiram trazer aí algumas Problemas que soluções trazem aí. grandes oportunidades, com certeza, Ju. Exatamente. Quer falar aí, Marcos? Não, eu posso seguir aqui. Então vamos lá. Quando o Ju apontou essa série de desafios, naturalmente emergem oportunidades disso, né? Aquela leitura clássica, você pode enxergar o copo ou metade cheio ou metade vazio. Você que faz essa opção. Então, nesse cenário, a gente já enxerga algumas coisas, alguns atores se movimentando em diversos níveis, geradoras, transmissoras, distribuidoras, os próprios agentes de governo, a ANEEL, a ONS, o Ministério, algumas startups, empresas que estão agitando aí o mercado, o próprio Igor, que agora acabou de comentar com a gente, Céu da Forrá, tem atuado bastante nisso. Hoje é uma das grandes autoridades em blockchain para a energia, hoje no Brasil. Muito nos honra ter ele na nossa audiência. Bom, então, quando a gente está falando aqui de algumas oportunidades, estamos pensando em coisas como, por exemplo, Ju acabou de falar, tokenizar ativos. O que é tokenizar ativo? É você representar um ativo dentro da blockchain enquanto um token. Um token nada mais é como se fosse uma moeda. Então, você representa esse ativo dentro da blockchain, ou por um token, ou uma relação que um ativo tem com um agente por meio de um contrato inteligente. Então, existe uma série de oportunidades nesse sentido para a gestão de ativos. Já a gente pode comentar um pouco mais sobre a realidade da gestão de ativos no setor de energia elétrica. Adensando a isso daí, a gente está falando também, por exemplo, da pulverização do mercado. O mercado está indo para um caminho em que você tem uma sinergia muito grande com o mercado financeiro. Já tem banco operando, já tem banco pensando e já tem banco estruturando comercializadora. Então, você vai ter um merge, uma sinergia aí entre a cadeia de energia elétrica e o mercado financeiro. Está claro para a gente, está bem consolidado o caminho disso no mercado. Disso daí você tem um rol de coisas que podem surgir. Estamos falando de venda de energia futura, derivativos de energia, os próprios RECs, os certificados de energia renovável que o Cleps comentou há pouco, uma energia gerada aqui no Brasil que vende um REC para alguém na China. Hoje, do ponto de vista regulatório, possivelmente a gente não encontraria uma solução, mas a tecnologia já vai viabilizar isso. E aí, o que a gente vai fazer? Né? Vamos avançar do ponto de vista regulatório, vamos avançar do ponto de vista operacional, ou vamos deixar a oportunidade passar? Tá? Outra coisa que está aí no radar, integração de cadeias de suprimento. Para quem é do setor de energia elétrica, e eu penso que isso talvez seja análogo também em alguns outros setores de energia, gás, petróleo,
Você é intensivo em ativos? Tem-se um cronograma, tem-se um planejamento daquilo que vai ser executado nos próximos 3, 5, 10 anos. A ANEEL realiza essa interação, o ONS realiza essa interação, a EPE realiza essa interação. Então, se tem uma programação, por que não levar esse conjunto de dados e expor isso para o mercado, para os grandes produtores de insumos para o setor de energia? Aí eu estou falando de transformador de corrente, transformador de potência, linhão, isolador, etc. E dizer, gente, é o seguinte, a minha demanda de isoladores, a minha demanda de chaves, seccionadoras, é tanto para os próximos 30 anos. Pensa aí, a possibilidade que você tem de organizar e integrar cadeias em nível global, não estou falando não só do Brasil, mas você integrar em nível global para dar um salto de sinergia e de entrega de valor para as cadeias produtivas, né? Tanto para quem produz, como para quem compra, para quem instala. Então, existe um leque muito denso aí de oportunidades. Eu vou me prender só em um aqui, depois vou passar para o Clebson, ele vai falar um pouco também sobre diversificação do serviço de energia, para fechar a nossa palestra. Eu queria chamar a atenção para um ponto que a Chess tem olhado com muito carinho e muita atenção, e essa equipe aqui em particular tem dedicado energia dia e noite, literalmente, para transformar isso em realidade. Para quem é do setor de energia elétrica, conhece muito bem, especialmente no negócio de transmissão, a maneira como se gerencia ativos, ela está associada, está vinculada ao ciclo de revisão tarifária. O ciclo de revisão tarifária ele tem um paradigma muito bem estabelecido, são 5 anos, anualmente com algumas revisões de tarifa. Existe um fluxo de informação, e aí prestem atenção, física e contábil dos ativos, que é realizado periodicamente entre as transmissoras, a ANEEL e o ONS. Esse paradigma está bem consolidado, funciona assim e entrega determinados resultados, mas traz grandes dificuldades para as próprias transmissoras, como também para o agente regulador e para o agente de operação. A gente sabe que está no mercado a construção da base de digitalização desses dados, a BDIT, mas nós já enxergamos que um próximo passo vai ser necessário a ser tomado. E que esse passo como é que a gente pode transformar o ciclo de revisão tarifária para um outro paradigma, um paradigma em que você possa fornecer essas informações on demand, online, sob premissa. Ela já está disponível para o agente regulador, já está disponível para o agente, o operador do sistema, assim que uma energização ocorre, assim que uma entrada de operação de um reforço, de uma melhoria ou de uma nova instalação ocorre. Isso é uma mudança totalmente no sentido do que é hoje o ciclo de revisão tarifária. Ele pode passar a cumprir um papel bem diferenciado daquele que ele executa hoje. Pode ser executado em bases totalmente diferentes daquele que se executa hoje. Então, é algo que a gente tem olhado com bastante carinho. Com certeza tem muito espaço para interação com agentes de mercado, obviamente a própria ANEEL, a EPE, o Ministério de Minas e Energia e o ANS. Esse time aqui tem, com certeza, observado isso com muitos bons olhos. E aí o Clebson pode falar um pouquinho também sobre outra coisa que a gente também tem acompanhado e outro ponto que a gente tem também tratado com muito carinho, que é a diversificação do serviço de energia. Só o tempo de eu tirar o mute aqui do Zoom. Pessoal, é o seguinte, a gente falou aí, a gente viu aí as tendências, a gente viu o potencial do blockchain e a gente está vendo como o mercado está andando, né? A gente está falando de pulverização, a gente está falando de novos paradigmas de digitalização, a gente vê o próprio Ministério buscando a modernização do setor, os agentes buscando essa modernização e, inevitavelmente, a gente vai ter dificuldades que a gente vai transformar em oportunidades. Quando a gente fala de diversificação do mercado de energia, né, novos serviços sendo criados, não é coisa do outro mundo, não. São as coisas que já estão aí agora com um novo paradigma. O paradigma da centralidade do cliente, o paradigma do modelo de negócios exponenciais, né, o modelo de plataforma. Então, quando a gente enxerga a centralidade no cliente e traz com ele todos esses conceitos que hoje não existem no mercado de energia, mas que naturalmente vão entrar com a própria entrada de bancos, de startup, a gente enxerga, por exemplo, a possibilidade
de plataforma de venda de RECs, derivativos de energia, que é um mercado que naturalmente vai se expandir quando a gente tiver essa pulverização do mercado de energia. A pulverização, naturalmente, cria o elemento de necessidade de derivativos de energia. A gente tem a possibilidade do avanço do smart grid e, com isso, será natural a discussão sobre quem opera, como opera, certo? E aí, a pergunta que fica, nessa operação, quem ganha? A gente vai discutir nessa operação a disponibilidade, quem ganha com a disponibilidade, como controla essa disponibilidade. A gente enxerga a blockchain como uma possibilidade de uso desse controle de disponibilidade. Venda de excedente de demanda de produção distribuída. Há um novo mercado. Tudo isso que eu estou falando são mercados que estão aí na frente, não são sonhos etéreos ou coisas que não possam ser realizadas. É coisas que as tendências levam a isso e as tecnologias podem dar suporte a esses novos negócios. Imagine a gente discutir, como o Márcio colocou aí, uma plataforma que venda derivativos de energia e que esses derivativos de energia possam ser negociados livremente no mercado, mas também que a gente bote certificado de energia do mundo inteiro ser negociado nessa plataforma. Isso é uma realidade que a gente tem discutido na Chesf e que a gente tem avançado nessa construção ideológica, nessa imaginação e, naturalmente, como eu costumo dizer, imaginação é o que a gente pensa que não existe ainda. Logo depois a gente parte para a criatividade, que é transformar aquela imaginação em valor. Valor para se tornar inovação é executar, e a gente vai buscar essa execução. Então, esse é o cenário que a gente vê desenhado, são possibilidades mil, certo? A gente tem um momento em que todo mundo está convergindo para modernização, todo mundo está convergindo para um momento de disrupção, certo? Eu até alerto, né? Eu alerto muito para uma posição da rede, coincidentemente, a Juliana também, da rede de inovação do Google, uma apresentação que eu participei no final do ano passado, que ela falava assim, a tendência de disrupção do negócio passa muito pela distanciamento do cliente, a falta de conhecimento do cliente da regulação e a complexidade do negócio. Se esses três elementos são muito fortes no negócio, ele tem uma tendência muito grande de sofrer disrupção. E nós estamos enxergando esses elementos cada vez mais fortes, e do outro lado, cada vez mais forte no setor elétrico, do outro lado, sendo pressionado que isso seja quebrado. Então, o que a gente está discutindo hoje na Chesf, o que a gente vem acompanhando na Chesf, é um momento de diversificação desses negócios com novos modelos de negócio, modelos em plataforma, modelos disruptivos, modelos exponenciais, modelos que podem ser testados inicialmente e depois crescer de acordo com o que cresce a demanda. A gente está na curva inicial do crescimento de derivativos de energia, certo? A gente na verdade, ainda está discutindo derivativos de energia. A gente está na curva inicial de certificados de energia, então, quem está entrando nessa onda agora tem tudo para se dar bem. E, por outro lado, a gente tem um conjunto de mudanças que o próprio Ministério, a própria ANEEL tem discutido, né? Pessoas como Agnes, do Ministério de Energia, o próprio Sandoval, da ANEEL, tem se posicionado nas redes sociais com a capacidade de enxergar esse novo mercado, né, essa nova modernização do mercado, que, de certa forma, nos causa nos deixa muito felizes. Então, eu acho que essa será a tendência do mercado. A gente está passando por um momento, por uma curva de disrupção, e a qualquer momento a gente vai ter, sim, novos negócios, novos agentes, o setor bancário, as startups, a gente, em uma discussão mais ampla, né, em um mercado mais amplo, a gente enxerga, inclusive, que o setor de energia será um forte elemento de centralização de dados, de comportamento de consumo, Então, não será exagero, né, se no futuro mais distante, a gente ter o setor de energia como um forte gerador de dados para o mercado do varejo. Então, esses são os desafios e oportunidades que a gente entende que podem favorecer o setor de energia, e nós que estamos hoje no setor elétrico, setor de energia, nós temos um diferencial. Nós já conhecemos a história e já podemos projetar um futuro
que já está bem aí, já está acontecendo. Então, assim, eu acho que esse é o nosso recado para quem está nos ouvindo, né? Fica o desafio aqui, né? Blockchain, alguém pode se perguntar, não sei se as perguntas vão surgir aí, alguém pode se perguntar, o que pode dificultar a aplicação de blockchain? Só tem uma dificuldade. Blockchain é uma tecnologia disruptiva que necessita de inovação aberta, não se faz blockchain dentro de casa, sozinho, para solucionar pequenos problemas. Blockchain é uma tecnologia para se fazer com grandes projetos, com mudanças de setor, com mudanças de paradigmas, como o Marcos colocou aí da revisão tarifária, com mudanças de negócio. Então, o que a gente se posiciona aqui é o seguinte: estamos prontos para discutir, a gente está pronto para discutir, pronta para inovar e pronta para sentar com parceiros para a gente modernizar, né, continuar a modernização, apoiar na modernização do setor elétrico e se preparar para um novo momento que será a disrupção do setor elétrico, né? E não o setor elétrico, o setor de energia como um todo. É isso. Não sei se Marcos ou Juliana quer fazer mais uma posição, mas essa é a minha últimas falas. Esperamos as perguntas. Perfeito. Acho que a gente pode abrir, né, para as perguntas. Queria chamar as pessoas aí para participar. Oi, tá falando? Tá ouvindo? Bom, queria chamar aí o pessoal que está assistindo para vir também discutir com a gente, conversar com a gente está aberto também. Acho que isso não é uma coisa específica de nenhuma área específica, nem interna nem externa, CHESF. Acho que a gente está aberto a contribuições e a que todo mundo venha aqui conversar com a gente. E a gente, quanto mais gente diferente, de áreas diferentes, de setores diferentes, de segmentos diferentes, acho que mais soluções a gente tem para dar, né? Assim, tem para buscar e tem para oferecer. Estão chegando aqui algumas perguntas, eu vou começar aqui, pode ser? Pergunta do nosso colega Gel, valeu. Ele pergunta aqui, a tecnologia blockchain pode tornar desnecessária a intermediação da ANEEL no mercado livre de energia? Clebson. Jorge, não, a ANEEL é necessária em qualquer momento do setor, com o Ministério e todos os agentes que hoje existem. Até quando a gente fala, por exemplo, de utilização de blockchain no mercado de derivativos de energia, no mercado de certificado de energia, a gente está falando no mercado de balcão organizado. Hoje a gente já tem um mercado de derivativos não organizado, né? E aí a gente parte para o mercado organizado. No caso da ANEEL, quando o Marcos colocou aí sobre a própria revisão tarifária, na verdade, o que a gente vai ter é mais uma tecnologia à disposição da eficiência, né, da agilidade, para poder melhorar a revisão tarifária. Mas a posição do agente ela é necessária, né? O mercado de energia é um mercado que precisa ser equilibrado os interesses dos investidores, do mercado em geral e do próprio Estado. Então, há uma necessidade latente da regulação, e principalmente da ANEEL e dos outros agentes, ONS, o próprio Ministério tende a aumentar a responsabilidade desses agentes, porque a gente está falando de um mercado que vai se tornar cada vez mais complexo, cada vez mais pulverizado e com mais desafios e oportunidades. Muito bem, Clebson. A gente tem outra pergunta aqui do colega Rodolfo. Rodolfo, abraço para você. Para Marcos, essa, vamos botar aqui. 5G é sinônimo de avanço de soluções ou é ameaça de cenários consolidados? Copo cheio, copo vazio. Você observa como você quiser. Claro que é uma ameaça, porque tudo que é novidade vai ferir alguma regra de negócio ou algum modelo de negócio que está estabelecido. A gente, nos 5 últimos anos, vivenciou isso, acho que todo dia, né? O Uber, por exemplo, é o caso mais clássico, está numa relação bem explícita com a questão do táxi. Então, modificou totalmente isso. E aí, vale a pena a gente lembrar, nós estamos num contexto de pandemia, né? A pandemia não acabou, né? Estamos aqui ainda, estou sem máscara aqui, porque eu estou aqui numa sala específica, Clepton também, Juliana também. Pandemia. E, obviamente, que isso traz impactos do ponto de vista econômico e para os modelos de negócio, né? Para o setor elétrico também, para o setor de energia, de uma forma geral também. A gente viu o barril do preço do petróleo caindo lá embaixo, a gente viu a carga de consumo de energia também caindo, as fábricas pararam, você não tinha mais tanta demanda. Então, se você for pensar toda tecnologia que entra como uma ameaça, beleza,
você pode pensar dessa forma, mas a gente pode também pensar a partir do outro lado da moeda, como uma oportunidade. No caso específico da 5G, eu, como bom entusiasta tecnológico, prefiro observar do ponto de vista das oportunidades. Acho sim que a tecnologia pode trazer grande incremento, inclusive para muito do que a gente discutiu aqui. 5G dá um incremento absurdo na capacidade de tramitação de dados. Existe o problema da frequência, né, do comprimento de onda e da distância, mas imaginar, por exemplo, dispositivos IoT, dispositivos inteligentes, interagindo com um ativo físico que está lá numa usina gerando energia ou transmitindo energia, e que esse ativo tem um gêmeo digital aqui num servidor e tem um operador observando o comportamento desse ativo a partir do gêmeo digital, é a 5G que vai possibilitar o tráfego de dados de forma mais intensa, né? É a 5G que vai poder trazer dados de informação para a gente no seguinte sentido: opa, uma subestação caiu, teve um evento, desligamento do sistema. Hoje a gente consegue fazer a retomada de forma rápida, mas com esse leque de tecnologias, IoT, gêmeo digital, blockchain, de repente também para isso, e 5G, você consegue ter um restabelecimento ainda mais efetivo do sistema elétrico num evento, uma intercorrência desse tipo. Valeu, Marquinhos. Tem outra pergunta aqui, para Clebson. Como ficaria a CCE com o blockchain? Pergunta do colega João Paulo Freire. Obrigado pela pergunta, João. Obrigado, João. Muito boa a pergunta dele. Assim, quando a gente está falando de blockchain, a gente está entendendo, nesse momento, uma oportunidade. O próprio CCE tem se mostrado interessado no assunto, né? Acho que Marcos e o colega Augusto participaram do primeiro Fórum de Blockchain para o setor de energia, e a CCE estava lá presente, aconteceu ano passado, mês de novembro, se não me falha a memória, e a CCE está bem atenta a isso. Quando a gente enxerga, por exemplo, eu até falei, respondi na outra pergunta, né? A gente fala de uso de blockchain até de repente para controle e registro de energia e para venda de derivativos, certificados digitais, eu estou enxergando isso uma camada abaixo do CCE, né? Abaixo da CCE, que é a camada do mercado que hoje não existe, que é o mercado de balcão organizado, que inclusive é regulado pela CVM, e que aí sim tem uma oportunidade muito grande de se trabalhar, ou seja, é uma nova plataforma, um novo mercado, certo? E que sim iria fazer conexão com a CCE para fazer a liquidação da energia. Então, não há nenhum conflito com a própria CCE e com o papel dela hoje. Pelo contrário, a tendência é aumentar e talvez a própria CCE passe a usar blockchain para poder gerir os seus compromissos, né? Gerir as suas obrigações, suas atividades. A tecnologia ela sempre vem para poder dar esse suporte. E quando a gente está enxergando o blockchain, está enxergando pelo aumento de complexidade que vai ter. Eu acho que a gente tem uma tendência a utilizar a tecnologia, a gente sempre pensa na tecnologia como substituta. Na verdade, blockchain vai ser necessário para poder superar muitos desafios que estão vindo para o setor de energia. Mas aí, Ju, manda mais. Olha, chegou uma pergunta bem legal aqui. Oi? Oi. Os equipamentos dentro da área de transmissão, equipamentos de pátio, linha de transmissão, etc., devem ter alguma alteração física ou alguma conectividade para viabilizar o uso dessa tecnologia? Acho que ele está se referindo à blockchain em si, né? Do ponto de vista físico, inicialmente, não. A rigor, o que a gente está falando são de informações físicas do ativo. Vocês estão me ouvindo bem, né? Está tendo uma instabilidade aqui. As informações físicas do ativo sendo carregadas na blockchain. Tá, como é que isso funciona? Como é que a gente pode imaginar isso daí? Vamos lá, todo ativo, ele por exemplo, produzido em algum lugar, né? Você tem um fabricante, um transformador, você tem o fornecedor daquele insumo que mais cedo ou mais tarde vai estar lá no projeto, vai ser contratado, vai ser comprado, posteriormente instalado
ou numa nova instalação oriunda de leilão, ou num reforço ou melhoria, tá? Bom, você pode transformar esse ativo desde o início da cadeia, ou seja, desde lá do fabricante, num registro digital. Você cria uma identidade, um CPF, um registro de nascimento do ativo digital. Você tem aí o fabricante inserindo as informações desse ativo na blockchain, já tem uma imutabilidade dessas informações sobre os aspectos de parâmetro dele, potência, bom, whatever, eu não sou engenheiro, mas imagino que existe um leque muito grande de informações físicas do ativo que você já de início pode registrar lá. No momento da instalação desse ativo, no place, no parque da subestação ou na transmissão, você tem informações de ordem geográfica, a data da instalação e outra série de informações que também são úteis ao agente regulador e ao operador do sistema, o ONS. Então, nesse exato momento, a gente está falando de você realizar uma interação por meio de algum sistema, no nosso caso, no caso da Chess, o próprio SAP, o WCM, o módulo WCM, para que você carregue essas informações que são registradas por meio de um operador, por meio de um agente da equipe de manutenção, da equipe de telecomunicações, esses dados sejam registrados no SAP e no SAP uma interação para a blockchain. A partir do momento que esses dados foram para a blockchain, você tem aí as informações físicas do ativo. O segundo passo é como é que você pode fazer o registro das informações contábeis do ativo. A gente está falando de dois fluxos diferentes que estão no mesmo repositório. Isso facilita muito. Eu tinha comentado na apresentação sobre a BDIT, rapidamente. A BDIT é um projeto muito grande, o setor elétrico está se dedicando a isso, a Chess em particular também. E nós vemos com bons olhos a BDIT, porque a BDIT pode nos dar a possibilidade de tratar esses dados, os dados de ordem física e contábil dos ativos, de uma maneira sem igual, comparado ao que a gente já faz hoje. Então, nós enxergamos uma conexão muito positiva entre uma blockchain rodando ali numa camada em que sequer o usuário sabe que aquilo está sendo registrado no blockchain, e a BDIT concentrando essas informações do setor elétrico. A grande sacada aqui não é o como o registro, é o que o registro nos leva para frente. É sair desse paradigma que você leva, eu gosto muito de usar esse exemplo, energizou um reforço, hoje no dia 1 de janeiro de 2020, por exemplo, você leva quase 1 ano e meio para trocar informações com o ANEEL e ter isso calculado na revisão anual de tarifa. Então, será que não dá para ser mais rápido? Né, de diminuir esse tempo, esse lapso temporal de 1 ano e meio? Acho que dá, né? Então, a tecnologia está aí para isso. Então, de que maneira a gente pode mudar esse paradigma e tornar o processo de revisão tarifária mais simples, não só para as transmissoras, mas também para o próprio agente regulador e para o operador do sistema. Eu acho que Ju não está mais conosco. Ela estava aqui fazendo a curadoria, tá? Opa, Ju, desculpa. É porque eu caí, mas eu voltei. Levanta, mulher. Não, eu queria saber se dá tempo de responder mais uma, temos 2 minutinhos. Se formos rápido, pode. Tenta aí que a gente tenta ser rápido. Tem 2 aqui e uma. Vou juntar 2 aqui. Uma de Karina, aqui, como é que a Chess está pensando em utilizar essa tecnologia, e outro do nosso colega Augusto. O quanto você acha que a Chess está preparada para ser um agente ativo no setor de energia que está emergindo nesse contexto, não apenas a blockchain, mas a de transição energética, mobilidade e armazenamento? Vamos lá. Eu vou responder, como você falou, né, Joel, 2 em 1. Primeiro, o seguinte, a gente tem discutido nesses 2 pontos que eu e Marcos aprofundamos, né, que é diversidade de negócios, visualizando sempre negócios em plataforma, possibilidade de venda de derivativos de energia, certificados de energia, são os principais pontos, porque eu brinco muito com o Marcos, né, falo muito isso. A minha formação é a formação de negócio, eu sou contador, então eu sempre olho para qualquer projeto ou para qualquer discussão de inovação, vendo o que é que ela gera de negócio. Então, esse tem sido nosso foco. E outro foco é esse que Marco tem se aprofundado, que a gente tem discutido aqui, que é um projeto muito mais amplo, que é
de discussão de como a revisão tarifária pode ser melhorada com a utilização do blockchain. Como é que essas informações, por exemplo, da BDIT, podem ser concentradas e dado acesso de forma segura, imutável e confiável para todos os agentes do setor. Esse tem sido nossa dedicação no dia a dia. A gente olha para os outros cenários, mas tem sido a dedicação nossa. A Chess está preparada. Como a Chess está preparada para isso? Muito, a gente está muito preparado. A gente não vem conversando sobre o assunto de blockchain de hoje, nem de ontem. A gente já está praticamente há um ano e 2 meses vendo isso, e sempre com a visão de negócio, né, uma visão técnica e uma visão tecnológica. Então, quando a gente parte desse tripé, sem simplesmente amar a tecnologia, ou simplesmente refutar ela, pensa no negócio, a gente ganha muito diferencial. A forma como a gente tem trabalhado nos dá garantia que nós somos agentes ativos na discussão de blockchain e da utilização dela no mercado de energia. Não no setor elétrico, mas no mercado de energia. É isso.